Ó, gente, agora eu vou falar sobre plantio de alcachofra. Então, a alcachofra é uma cultura assim que não é toda a região do Brasil que planta, e é uma coisa assim, não é tão consumida também, né? Mas assim, em pratos gourmet, né? Pratos refinados, sempre tem receita, tem uma variedade muito grande de fazer. E a alcachofra, além de ser comestível, né? A gente come a flor que diga o botão. Mas era ornamental também, serve para jardim. Então, tem alguns a questão de adubação, desenvolvimento, o que é melhor, não é, o período. Eu vou passar geral para quem queira plantar, tem as informações necessárias até o plantio. Como tem um ciclo longo, depois provavelmente faça um no meio para mostrar como é que está o desenvolvimento e um na colheita provavelmente, né? Mas até o plantio eu vou passar todas as informações. A variedade que eu estou plantando é essa aqui, a alcachofra roxa, essa aqui. Bom, ela vai entrar, na verdade eu já plantei, né? Mas não tem assim segredo, então plantar propriamente colocar na terra, mas assim, o interessante é o preparo, né? Algumas dicas nesse sentido. Então, mais ou menos uns 60 dias antes, eu preparei a cova onde ia plantar com calcário. Né? Então, a primeira providência minha foi corrigir a acidez, que ela vai ser plantada no local onde não tinha cultura nenhuma. Na verdade, tinha mandioca, só que mandioca ela é tolerante à acidez, então você não precisa se preocupar muito, a não ser que seja acidez extrema. Né? Então, eu coloquei 60 dias antes, calcário, mais ou menos por cova, cada cova tem mais ou menos 60 por 60, e foi colocado aproximadamente 150 gramas, 200 gramas, que eu não medi exatamente, né? Mais ou menos a proporção que a gente sabe mais ou menos no visual. Então, foi colocado umas 150 200 gramas em 60 metros quadrados, porque além da superficial, eu cavei, né? Então, tombei a terra numa profundidade aproximadamente de 30 centímetros. Então, incorporei bem. Então, 60 dias antes. O ideal da alcachofra seria plantar por muda. Então ela desenvolve muda igual de abacaxi. Então, só que essa pessoa tem que conhecer o abacaxi, né? Onde sai o fruto, na beirada assim, sai bastante outros brotos laterais que servem como muda para abacaxi. Então, a alcachofra é coisa parecida. Embaixo, junto com o pé, né, pé principal, ela sai diversos brotos. Então, esse broto é o mais ideal para se desenvolver. Só como eu não tinha aqui nem próximo alguém que plantasse alcachofra que podia pedir a muda, que é uma coisa bem simples, optei em comprar semente, ainda bem que eu encontrei, né? Então, fiz a muda na bandejinha e aconteceu o seguinte: 9 dias para ela germinar, para sair da terra, do substrato. E mais 28 dias até a mudinha ficar desse tamanho. Eu vou mostrar como é que tá. Só que a alcachofra eu fiz na sementeira de hortaliça e verdura. Só que a muda ela tem que desenvolver mais para ir para o solo, né? Então, o que eu teria que fazer? Eu tinha que transplantar numa vasilha maior ou fazer numa vasilha já maior, né? Então, tem esse detalhe que ela tinha que ter um desenvolvimento maior. Como não teve esse desenvolvimento maior, o que eu fiz? Cada cova, em vez de colocar um pé, eu coloquei 2 pés. Que 2 pés, 1 ou 2 pés, dá para se fazer o manejo para ter a produção, né? Então, se morrer um, tem outro. Então, foi opção porque a muda era muito pequena. No plantio, cada cova eu coloquei 500 gramas de esterco de galinha, né? E mais ou menos 80, 90 gramas de NPK 10-10-10. Né? Então, foi incorporado tudo junto, questão de uns 5 dias atrás. E depois eu fiz o plantio das mudinhas, vou mostrar como é que ela tá. Então, agora eu estava falando da adubação de plantio, né? Como é um período longo, nesse meu caso, que vai passar um ano, ou mesmo quem plante já muda desenvolvida, vai demorar pelo menos 6, 7 meses, né? Para fazer a primeira colheita. Agora, mais ou menos a cada 40, 50 dias, eu vou fazendo um pequeno reforço de adubação nelas, né? Porque o período é longo. Só do plantio não aguenta. Esse do plantio é para aguentar justamente agora, 40, 50 dias. Lógico, a muda é pequena, a raiz é pequena, não vai absorver tudo, né? Mas você vai repondo mais ou menos cada 40, 50 dias. Uma coisa importante, né? Essas culturas, por exemplo, a alcachofra, que o ciclo de produção dela é algo em torno
quando se planta muda já desenvolvida, mudas maiores. Quando você coloca mudinha muito pequena, semente, o período ultrapassa, né? Mas se for uma muda já desenvolvida que eu digo, o ideal é ela estar assim, pelo menos com uns 20 centímetros, 25 centímetros de tamanho, né? Então, quando a cultura assim de longo período, uma das coisas importantes é esterco curtido. Então, isso aí para manter o equilíbrio da terra, para ela desenvolver, é muito importante. No caso, eu coloquei um pouco de NPK justamente para dar uma fortalecida, um arranque inicial, digamos assim, né? E quando for mais no período da produção, é bom dar uma adubadinha NPK também para dar aquela fortalecida para soltar flor, né? Mas o básico dele, digamos, 70% do dia a dia dela, vamos supor, tem que ser esterco orgânico, porque é uma cultura de longo tempo, você tem que manter até o solo bem tratado, com equilíbrio, né, com esse microambiente, e a planta enraizar bem, então é importante. Nesse caso da alcachofra, eu entro com químico somente para dar determinadas arrancadas. Para enxergar bem, são essas mudinhas aqui, né? Isso aqui onde está molhado é a cova, tá mais ou menos em círculo, mas é algo em torno de 60 por 60. Coloquei duas mudas por cova, porque ela está indo relativamente pequeno para o solo, né? Então tá aqui, ó, tá aqui, ali e ali. Eu estou plantando ela agora no início de primavera, né? Então não é o período correto. Quando você está com a muda grande, estabelecida, né? Então talvez se eu transplantar essa muda no recipiente maior e esperasse, ou desenvolvesse depois, seria assim, comercialmente dizendo, mais adequado. Mas como esse não está sendo comercialmente, né? Mais para matar a saudade, digamos assim, então eu fiz meio fora de época. Mas, se você está com a muda já desenvolvida, pronto para ir para o campo, mudas maiores, né, não esse pequenininho, o ideal dela é plantar algo em torno de fevereiro, março, abril, né? Então, ele vai passar o período de frio. Ela tem uma característica igual frutas que entram em dormência, ela tem necessidade de um determinado período, o pessoal fala janela, né? Mas é um determinado período, na época de inverno, pegar frio. Então isso é importante, ela ter uma temperatura baixa, para quando chegar a primavera, vamos considerar, digamos, outubro, novembro, que são 2 meses basicamente de colheita, para ela poder soltar flor. Então, se não tiver frio, ela sai menos flor, e se sair também não é tão bonito. Então é importante ter um período de frio nesse cultivo. Depois da muda grande plantado, ela vai demorar 6 a 7 meses, né? Então se planta fevereiro, março, abril aproximadamente, e vai colher mais ou menos setembro, outubro, até comecinho de novembro. 2 meses de colheita. O meu está um pouco diferente, coloquei muda pequena, eu vou cuidar nesse período que eu vou deixar a planta crescer, fortalecer, formar. Na verdade eu estou preparando para o ano que vem. Então vai ser exatamente daqui aproximadamente 1 ano que vai ser a minha primeira colheita, né? Então eu vou passar um bom período agora para fortalecimento da planta. Mas como eu disse, dependendo como se desenvolve a muda, não há necessidade de fazer o que eu estou fazendo. Coisa importante nessa cultura do alcachofra, ela gosta de água, mas também não gosta de solo encharcado. Então não adianta falar, gosta de água, vou plantar no brejo. Não, ela vai morrer. Ela com solo encharcado, a raiz apodrece, tá? Então tem que estar no local que tem que ter irrigação, de preferência diariamente, né? E o solo tem que ser um solo drenado, que vai absorvendo e a água vai espalhando na realidade, né? Então tem que ser dessa forma. E quando for colher também, a gente não come a flor, a gente come o botão floral. Quando ele ameaça a abrir, que solta umas pétalas de baixo, assim, começa a abrir, é o período de colher, né? Então, a gente não corta assim a flor rente à cabeça. A gente corta normalmente, igual uma rosa, né? A gente corta aproximadamente 30, 35 centímetros, 30, 40 centímetros, dependendo, né? Com cabinho. Então, se colhe com cabinho e fica a flor, o botão em cima. Também, se deixar sem proteção, ela fica verde, tomando sol ela fica verde. Então quando o botão floral dela tiver mais ou menos, digamos, lógico que tem diferença, né? Mas tamanho de um limão Tahiti, aproximadamente,
mais ou menos, ou, limão, ou um caqui chocolate, alguma coisa desse tipo, tem que ensacar. Pode ser com jornal, feito com jornal, um saco de jornal e grampeia, ou então compra saquinho de papel normal, né? Esse que usa para colocar coisa em mercearia, bar, né? Qualquer tipo de papel serve. É para proteger do sol. Somente para isso, não é para mosca da fruta, nem nada. É somente para proteger do sol que ela mantém esse roxo, que mostrei aqui na foto agora há pouco, né? Esse roxo, para manter esse roxo, não pode tomar sol. Então tem que ser feito proteção nesse período. Então vai ficar bom tempo com essa proteção. Se por acaso, com excesso de chuva, alguma coisa, vento, rasgar, tem que ir lá e trocar o papel. O papel é uma curiosidade, né? Muita gente não sabe disso. A cabeça está fechada, está crescendo, você não está sabendo do tamanho. Como é que você sabe que ela está pronta? Como é que você sente assim no volume? Você sente as pétalas dela abrindo um pouquinho. Então, quando você pega na mão, sente que ela está assim, lisinho, né? Ela não está pronta para ser colhida. Agora, quando você pega, isso no período já de colheita, obviamente, né? Você sente que tem a pétala embaixo, né? Que ele começa a abrir, ela está começando a soltar, ele está no ponto de colher. Cada pé principal, ela vai ter, mais ou menos na média, de 6 a 10 botões florais que vai ser colhido. Então, às vezes eu dou exemplo de outras culturas que é mais fácil, né? Mas muitas vezes a pessoa também não conhece outra cultura. Por exemplo, o brócolis ramoso, né? Então o brócolis ramoso, ele sai, aquele tendão principal, ele tem um brócolis bonito. E sai os galhos laterais, que saem umas florzinhas menores. Então ao cachorro é a mesma coisa. Do pé principal, ela sai uma flor maior. É o que é vendido mais caro no mercado. E nas laterais que saem os galhos, também sai florzinha menor. Né? Então esse é aquele que atinge menor valor no mercado, ou o pessoal manda para industrialização. Esse maior normalmente é consumido dessa forma mesmo, que é o produto principal. Né? E dá mais ou menos 6 a 10. Outra coisa interessante, muita gente, não vou dizer que é muita gente, né? Mas assim, tem gente, né, em determinadas regiões que planta isso no jardim, porque ela forma uma planta assim de altura de 1 metro, 1,20 m aproximadamente de altura, né? Uma folha que abre bastante, parecido com uma samambaia selvagem, digamos assim, no chão. E depois sai essas flores todas e abre, e sai uma flor roxa, né? Depois de aberto, se imagina um girassol, mas não um amarelo roxo, mas não abre tanta não, ela abre mais ou menos em copo assim, né? Então ela fica bonito. Então muita gente tem jardim, inclusive, não para consumir a flor, mas como jardinagem. Algum tipo de praga, né? Ela costuma dar pulgão, ataca, míldio, ou míldio, né? Aqueles folhas esbranquiçadas, aquilo também ataca. E às vezes a formiga também ataca. De resto não tem muita coisa não. Fungo assim, esse fungo preto, tá? Essas costuma não ter muito não. Então basicamente são essas 3 coisas em termos de praga que costuma atacar mais. Plantado uma vez, também vou dar exemplo de abacaxi, ele dura assim uns 5, 6 anos. É uma cultura considerada cultura perene, né? Perene é aquele que você planta e fica vários anos. Você vai fazendo manutenção. Então o pé principal cresce, vai produzir, depois ele começa a ficar amarelado, termina o ciclo. Aí você corta esse broto principal, o pé principal, escolhe 1, 2 brotos de baixo e mantém aquilo. E aquilo mantém mais ou menos 5, 6 anos. Passado mais ou menos 5, 6 anos, você vai começar a perceber que os brotos, né, esse enraizamento básico que tem embaixo, com esse período que vai passando, ele vai perdendo um pouco a força. Então, você vai perceber que os brotos já não têm tanta vitalidade. Então, é hora de trocar. Só que eu estou falando 5, 6 anos, mas de repente pode acontecer isso com 7, ou pode acontecer isso com 4, né? Então, quando percebe que fora a adubação ele está perdendo a vitalidade, está na hora de renovar. E aproveita exatamente as mudas. Agora, tem uma curiosidade também, né? Se você plantar a muda desenvolvido primeiro, né? Arrancou de sair, colocou num saquinho, deixou fortalecer, levar para o campo, o pegamento é bom. Mas se você pegar essa muda, levar direto para o campo preparado, o pegamento é baixo, né? Então, ele gira em torno de 50%. Então, se você levar direto para o campo, tem o pegamento, mas morre uma boa parte, né? Então, muitas vezes tem que colocar um perto do outro para garantir um, depois, se os dois pegar, um tira, ou fortalece a muda primeiro, mas depende da quantidade que você planta. Mas muda arrancado, levado direto, né? Quando você tem um pé principal, você pega e dá uma puxadinha, ele desconecta, igual o pé de bananeira também, né? Você desconecta do principal e tem umas raízes grudadas, né? Então,
Esse, se você levar no campo assim, preparado, com solo adubado, né, com esterco, colocar direto, mesmo jogando água, boa parte ela não aguenta e morre. Então, nessa parte ela é sensível. Espaçamento, aqui eu deixei dois pés, né, um perto do outro, porque a mudinha é muito pequena, devido a essa questão da sensibilidade da muda no solo. Como ela está muito pequeno, de repente uma formiga pode cortar, eu coloquei dois para garantir. Mas se for uma muda maior, você coloca um por espaço. O espaçamento entre planta, aqui ó, né, daqui até ali, depois tem aqui, o ideal é na casa assim de 1 metro entre planta. Agora, entre corredor, você tem que deixar algo em torno, né? Vamos supor que aqui não tem área de corredor, que eu fiz exatamente 5 covas. Se tiver o pegamento, pode ser que eu transplante mais 5, ou deixo do jeito que está, né? Mas aí ainda vou ver a opção. Na verdade, eu preparei mais para cá, aqui, ó. Tá mais preparado, mas optei em fazer isso aqui. E entre corredor, como a folha dela é bem vigorosa, ela vem bem para o lado, você tem que deixar algo em torno de 2 metros, 1,80 m, 2 metros, entre corredor. Você tem que transitar, pulverizar, colher com carrinho, cesto, essas coisas todas, né? Aqui. Mas entre planta, como estou fazendo uma fileira, eu não deixei muito espaço. Mas o ideal é fazer uma fileira única, 2 metros, uma fileira 1,80 m, 2 metros, uma fileira única. Assim seria o mais ideal pelo tamanho das folhas laterais que elas vão desenvolver.